A paz de Jesus, irmão e irmã. Em nome do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica, eu gostaria de dirigir a você algumas palavras, partilhar um pouco desta moção que Deus tem dado para a renovação carismática do nosso estado de São Paulo. Como vocês talvez já conheçam, nós estamos no estado de São Paulo vivendo nesses 2 últimos anos 4 pilares que nos ajudam a ter objetividade na missão, nos projetos missionários. Nós vivemos o pilar da unidade, junto com toda a RCC do Brasil, também os pilares da santidade, da fidelidade e da missão. 4 pilares: unidade, santidade, fidelidade e missão. Nesta oportunidade, eu venho para partilhar com você sobre o pilar da missão, uma das ações que temos organizado no estado de São Paulo para responder ao nosso chamado missionário. Para isso, gostaria de partilhar algumas coisas com você, ler algumas coisas importantes e partilhar, meditar com você, para que você compreenda a importância desse tema dentro do nosso estado de São Paulo. O tema da missão é prioridade e nós temos que dar uma resposta objetiva, uma resposta concreta. Na última assembleia que aconteceu na cidade de Conchas, na diocese de Botucatu, aqui em São Paulo, o Conselho Estadual tomou uma importante decisão. A decisão de, dentro do pilar da missão, realizarmos uma ação muito concreta, muito objetiva, como resposta ao apelo missionário, ao chamado missionário que a Igreja tem feito e que a Renovação Carismática do Brasil tem já dado uma resposta. Nós, no estado de São Paulo, sentimos o desejo e o chamado de darmos uma resposta concreta dentro dessa vocação, desse chamado à missão. Portanto, o Conselho Estadual aprovou uma ação, não é bem um projeto, uma ação chamada Dia Consagrado pela Missão. É sobre isso que hoje venho aqui para conversar um pouco com você e partilhar alguns pontos importantes. Primeiro, a renovação do Brasil tem muitas frentes missionárias, diversos campos de missão para onde Deus tem nos levado. Dentre esses diversos campos, queria destacar 3. O campo de missão que se encontra na Ilha do Marajó, com 2 casas de missão, uma em Breves e a outra em Afuá, um pouco mais ao norte da Ilha do Marajó. Depois, um segundo campo de missão, que está fora do nosso país, na África, em Uganda. E também um terceiro campo de missão feito aqui dentro, que acontece aqui dentro do nosso estado de São Paulo e é realizado, organizado e realizado pela juventude carismática do nosso estado, o Ministério Jovem. É a missão chamada Jesus no Litoral, que acontece sempre no final de cada ano e início do ano seguinte, mais ou menos 10 dias. Sobre essas 3 missões, Marcelo Marangon gravou um vídeo que eu gostaria que depois você, numa oportunidade, pudesse assistir e conhecer um pouco mais. Bom, esses 3 campos missionários são responsabilidades da renovação carismática. O nosso estado de São Paulo, aqui em nosso estado, nós queremos dar uma resposta e ver como que nós, todos os membros da renovação, todos os participantes de grupos de oração, de novas comunidades carismáticas, podemos dar uma resposta, participar ativamente dessas missões. Quero lembrar uma citação do documento de João Paulo II, chamado Redemptoris Missio, número 77, onde ele diz o seguinte: membros da Igreja, por força do batismo, todos os cristãos são corresponsáveis pela atividade missionária. Olha que interessante essa frase, porque somos membros da Igreja, e tudo isso por causa da força do batismo, todos nós somos corresponsáveis. Essa palavra é importante. Corresponsáveis pela atividade missionária. O que significa que ser missionário é
próprio do ser batizado. Ser batizado significa necessariamente dar uma resposta no campo missionário. Existem diversas formas de fazer missão. Cada um é chamado a dar a resposta de uma forma. Alguns assumem diretamente uma missão que nós chamamos de adigentes, para fora. Vai evangelizar os não batizados. Alguns saem de suas terras, deixam suas casas, famílias e assumem de tal modo que se tornam missionários no termo mais original da palavra. Outros, porque não têm condições de fazer a mesma coisa, porque têm seus compromissos, suas responsabilidades, acabam tendo que assumir a missão de outras formas. Então, alguns se tornam colaboradores nas paróquias, nós nos nossos grupos de oração, como pregadores, músicos, intercessores, evangelizamos nas casas. Bem, fazemos também o nosso papel de missionário e tudo isso é muito bom. Então, essa palavra é fundamental. Por força do batismo, membros da igreja, como somos, devemos ter consciência que somos corresponsáveis por essa atividade missionária. Pois bem, estamos então diante de eu gostaria de destacar, 3 pontos importantes no campo da missão. Primeiro, a missão adigentes, que significa a missão aos povos, aos grupos humanos. Hoje nós temos contextos socioculturais, realidades em que Cristo ainda não foi apresentado, em que o Evangelho ainda não é conhecido. Comunidades que ainda não existem porque ainda não ouviram o anúncio do Evangelho. Nós precisamos ir até esses lugares. É próprio do batizado ser missionário e sentir-se impulsionado por este mesmo Espírito de Cristo a irmos a estes lugares. Portanto, uma das realidades missionárias, nós dizemos, é a realidade adigentes. Continuar anunciando Jesus a quem não conhece. Uma outra realidade é essa que nós temos vivido em nossas comunidades, que também podemos chamar de pastoral de manutenção. Quer dizer, já estamos instalados, já estamos organizados, já temos as comunidades estruturadas, no nosso caso, grupos de oração bem estruturados, outros caminhando para uma estruturação, mas as pessoas que ali participam já ouviram o anúncio da palavra, já conhecem o Evangelho. Para esses lugares, portanto, a evangelização se dá em um modo de manutenção, de manter a evangelização ativa, de manter acontecendo sempre o anúncio do Evangelho. E uma terceira dimensão, muito ouvida nesses tempos, muito falada e certamente você já ouviu, a expressão nova evangelização. Bom, o que é a nova evangelização? Na verdade, é uma reevangelização. Os lugares que já foram evangelizados precisam novamente ouvir o anúncio do Evangelho, só que agora de um modo novo. Não um conteúdo novo. O conteúdo da evangelização é sempre o mesmo, Jesus Cristo. Mas é preciso anunciar de um modo novo e mais ainda, no poder do Espírito Santo. A nova evangelização, ela é destinada aos lugares aonde aqueles que foram batizados perderam o sentido da fé. E de novo a pregação da palavra, o anúncio, o testemunho de Jesus Cristo precisa revigorar, renovar e fazer com que essas pessoas voltem a viver na fé. Bom, esses 3 pontos, irmãos e irmãs, nós na Renovação do Estado de São Paulo temos nos preocupado. Porque é nosso papel a nova evangelização, a manutenção daquilo que Deus já nos deu e também a evangelização adigentes. Foi para isso que o Conselho Estadual tomou uma decisão. É essa decisão que eu gostaria de partilhar um pouco agora, um pouco mais precisamente, mais objetivamente contigo. Nós aprovamos em nossa Assembleia uma ação chamada Dia Consagrado pela Missão. O que é o Dia Consagrado pela Missão? É uma oportunidade que nós, carismáticos do Estado de São Paulo, temos de dar uma resposta objetiva ao apelo missionário que a Igreja tem nos feito. Gostaria de explicar alguns pontos importantes. Imagina que nós passamos o ano inteiro, 365 dias do ano,
desejosos de anunciar Jesus, assumindo o nosso papel como protagonista da evangelização. Mas é verdade também que existem missionários que Deus levou para alguns campos de missão. Eu te pergunto, você sabe quantos missionários hoje a Renovação Carismática do Brasil tem na Ilha do Marajó? Você sabe quem são esses missionários? Você sabe quais são as necessidades que eles têm enfrentado nesses lugares? As missionárias que Deus, por meio da Renovação Carismática, levou para Uganda, lá na África, você tem conhecimento de quem são elas? Você tem procurado acompanhar a luta pela evangelização que essas jovens têm enfrentado naquele lugar? Você tem se perguntado sobre a questão de que elas talvez estejam passando alguma luta, alguma dificuldade para poder anunciar, para poder semear a boa nova naquele chão? Onde elas moram? O que elas comem? O que elas vestem? Como que elas se locomovem? Como que elas trabalham? Como que elas descansam? Irmãos, são missões que Deus confiou a nós, Renovação Carismática. Pois bem, o que podemos fazer então? Objetivamente, que ação podemos realizar? O dia consagrado pela missão será então uma oportunidade para nós separarmos um dia do ano. Veja, não estamos falando nos 365 dias do ano. Que ótimo, que bom que seria se pudéssemos passar os 365 dias do ano, como fazem esses missionários, comprometidos com a missão Adigentes e a nova evangelização. Mas a nós, por meio desta ação, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos querendo é um dia seu de oração, você passar um dia rezando, um dia, quem sabe, jejuando, intercedendo pelas missões da Renovação Carismática Católica do Brasil. Para aqueles que trabalham, também esta será uma oportunidade de consagrar um dia do trabalho feito pelas próprias mãos, depois o correspondente a um dia de salário. Você imagina quanto que é um dia de salário? Você já calculou? Se você ganha R$ 724, salário mínimo, um dia de salário significa apenas R$ 24. Você já pensou que com apenas R$ 24, para quem ganha um salário mínimo, uma vez ao ano, não todo mês, mas uma vez ao ano, com apenas um dia seu, você pode ajudar a sustentar as missões da Renovação Carismática? E que lindo vai ser esse testemunho nosso, irmãos, de cada carismático do estado de São Paulo pegar um dia seu de trabalho e consagrá-lo à missão da RCC Brasil. Ora, os sindicatos, na verdade, eles não pegam um dia nosso, não é por lei retirado um dia de trabalho de cada funcionário e é revertido para o sindicato, para eles fazerem suas atividades. Por que não nós, carismáticos, não podemos transformar um dia, já não sendo retirado nosso, mas nós espontaneamente, com o coração, pegar esta semente, esta boa semente do nosso trabalho e semear em um campo de missão? Pois é isso que o dia consagrado pela missão está trazendo como uma oportunidade para nós. Transformarmos um dia de trabalho, consagrando esse dia de trabalho na intenção das missões. Não é muito, irmãos. Aliás, é o mínimo que podemos fazer. Agora, isso não vai acontecer de modo impositivo, obrigatório, mas como uma resposta de batizado, de cristão, de querermos participar da missão da Renovação Carismática e, portanto, a missão da igreja. Lembre-se que nós daremos muitas instruções sobre isso, você receberá muitas orientações em seu próprio grupo de oração, mas agora eu gostaria que você pelo menos soubesse que a Renovação do Estado de São Paulo está organizando isso. Como que nós vamos fazer?
Você será orientado pelo seu grupo de oração, pela sua diocese. Como que você poderá participar efetivamente? Você receberá ali um flyer, um folheto, com as explicações, inclusive repetindo algumas coisas daquilo que eu estou dizendo aqui. Terá também um marca-página para você colocar na sua Bíblia, com orações, com uma oração redigida especialmente para você interceder pelas missões. E também um adesivo, onde você vai poder lembrar qual é o dia que você vai consagrar pelas missões. Naquele dia, você vai se lembrar, esse adesivo você vai poder colar na sua Bíblia, no seu caderno, na sua geladeira, enfim, um lugar onde você vai poder se recordar que naquele dia você passará todo o dia rezando, intercedendo, trabalhando e depois consagrando tudo isso pelas missões da renovação. É uma ação belíssima, uma ação linda, inspirada por Deus, que vai fazer com que todos os carismáticos se tornem missionários. Porque você sabe, quando nós não podemos estar em um campo de missão, é dever nosso, então, ajudar a sustentar aqueles que para ali Deus chamou. Nós precisamos entender essa nossa responsabilidade. Foi criada uma conta corrente, específica para as missões, onde você vai poder depositar. Veja, não é para você entregar para outra pessoa fazer isso. Não, você mesmo, na disposição de doação que você se sentirá tocado, pegará aquele valor correspondente a um dia de salário, levará até o banco, depositará nesse número da conta. Você vai depositar na conta corrente, que você está vendo aí agora o número no seu vídeo, e estará dessa forma participando da missão da renovação. Esse dinheiro, a finalidade dele é totalmente destinado, todo esse dinheiro será destinado para as missões da renovação. Não é para organizar escritório estadual, diocesano, nem o nacional. Não é para construir sede, não. É para as missões da renovação. Nós não queremos misturar as coisas. Esse chamado de Deus é para fazermos uma oferta do nosso dia, da nossa oração e também dos nossos recursos para as missões. É muito importante que você saiba disso. O seu dinheiro, a sua doação, a minha doação, porque também estarei fazendo isso com muita alegria, será totalmente destinada para as missões da renovação. Eu não disse antes, mas, por exemplo, a juventude que realiza o Jesus no litoral. Você sabia que nesse último ano eles gastaram cerca de R$70 mil para fazer a evangelização nas praias ali do Guarujá? 300 jovens missionários precisaram pagar do próprio bolso a missão. Além deles doarem o tempo, os dias, são cerca de 10 dias que eles passam longe da família. Além deles tirarem o tempo de si, ainda tiveram que tirar o próprio dinheiro. Eles não fazem isso com tristeza, eles fazem com muita alegria. Mas é justo da nossa parte, irmão e irmã, da sua parte, da minha parte, ajudarmos esses jovens a realizar essa missão. Quem sabe, com esse trabalho, e é a nossa fé, a nossa esperança, que com esse dia consagrado, nós consigamos enviar não apenas 300, mas quem sabe 500 jovens do estado de São Paulo, sem que eles fiquem se preocupando em pagar as próprias despesas da missão. Nós enviarmos para eles evangelizarem as praias do nosso litoral paulista. Bom, para isso, nós precisamos assumir junto esta missão. É por isso que eu estou aqui contando com você. A missão, o dia consagrado pela missão, essa ação, vai acontecer nos meses de junho, julho e agosto. Não que você vai ter que participar nesses 3 meses, não. A sua diocese, aí em sua diocese, apenas um desses meses estará acontecendo a missão. E nesse mês, apenas um dia. Eu gostaria que você se informasse qual é o mês da sua diocese. Nós vamos também disponibilizar aqui no nosso portal, você vai ter também acesso a essas informações, mas que você procurasse aí na sua diocese
saber qual é o dia que a Diocese vai realizar a ação chamada Dia Consagrado pela Missão. Lembre-se, será em um desses 3 meses, junho, julho ou agosto. Eu quero contar muito, irmão e irmã, com a sua participação. Esta é uma ação fundamental para demonstrarmos que o nosso batismo no Espírito Santo, ele é objetivo na nossa vida. Que ele realmente nos vocacionou a sermos missionários. É uma ação concreta. Não é imaginário e nem fruto da imaginação do coordenador ou de qualquer pessoa que seja. Não. É um pedido da igreja. É uma resposta que nós podemos dar para a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos participar junto desta ação. Eu quero contar com a sua participação. Nós vamos ter muitas atividades, certamente, que vai envolver e vai trazer grande alegria para os nossos grupos de oração, para as nossas dioceses durante ainda esse ano de 2014. Mas esta, sobretudo, eu peço a você comprometimento. Eu peço a você que se esforce de poder participar. Talvez você diga, mas eu não estou trabalhando. Irmão, irmã, para os que estão trabalhando, ele vai reverter financeiramente. Mas ainda que você não esteja trabalhando, o seu dia de oração, o seu dia de jejum, de intercessão por esse trabalho é fundamental. Eu quero contar com você. Chame seus irmãos, chame as pessoas do seu grupo de oração, da sua comunidade. E convide-as a participar desse dia consagrado. Será certamente uma semente muito boa, a semente do nosso trabalho, a semente da nossa oração, semeada nos campos de missão. Terra boa que a renovação carismática recebeu de Deus para semear uma plantação que vai dar no final muitos frutos. Já temos colhido muitos, mas ainda muitos frutos nós vamos colher desse tempo missionário. Eu conto com você, conto com as suas orações, conto com o seu comprometimento. Que Deus abençoe a sua vida, o seu grupo de oração, a sua comunidade, a sua família. Um grande abraço.